Proféticas, uau! E quando o pastor Júnior me convidou a estar aqui hoje, e subir nesse altar não é fácil, hein? Quem sobe aqui sabe, né? Quantos profetas, quantos homens e mulheres de Deus pisaram neste lugar? Este lugar é santo, amém? Mas o Senhor vai usar a serva aqui, amém? Aleluia. E eu comecei a pedir, Deus, me dá um tema. E eu disse, Rose, assim que eu tiver o tema, eu mando para você, que ela gosta, né, que a gente mande para ela. E Deus falou comigo, a voz profética no deserto. Eu queria que a mídia projetasse Isaías 40, se puder na versão RA, eu acho ela mais forte. Isaías 40, versículo 3 ao 5. Acompanhe aqui comigo. Olhem, eu vou ler aqui, tá? Ali fica ainda longe para mim. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso, aleluia, será retificado. E os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. E toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluia. Glória a Deus. Uau. Queridos, essa profecia de Isaías, ela foi lançada cerca de 700 anos antes de Cristo. E o que é que ele profetizava aí? Ele profetizava o nascimento de João Batista. A voz que clama no deserto. E é sobre esse profeta, nada convencional. É sobre esse profeta diferente, que nós vamos estudar juntos essa noite. Vamos mergulhar nessa unção de João Batista essa noite, amém? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, e você vai deixar aberta lá, porque a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com Lucas, capítulo 1. Aí, se a mídia puder projetar agora na NVI, eu vou ficar mais feliz, porque eu acho melhor essa versão para o que a gente vai ler aqui. Deixa ela aberta aí, em capítulo 1, e olha aqui para mim. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, relata o nascimento de João Batista. A voz que clama no deserto, o profeta, o qual Isaías 40 falou. Seu pai, Zacarias, era um sacerdote. Sua mãe, Isabel, descendente de Arão. Ambos, os dois, eram justos aos olhos de Deus, de Abba. Agora eu quero ler com você do versículo 11 ao 14. Do 11 ao 14. Eu queria que você acompanhasse essa leitura. Preste atenção. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Ele era sacerdote, lembra? Próximo. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Ah, Deus ouve a oração. Aleluia. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Agora vai para o 18. Eu vou adiantar porque é muito extenso, mas você pode ler capítulo em casa todo. 18 ao 20. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, que está de vez em quando na presença de Deus, é? Está quando? Sempre. Sempre na presença de Deus.
fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Por quê? Porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão, aleluia, no tempo oportuno. Agora redobra a sua atenção aqui para o que eu vou falar. O anjo Gabriel, que tinha falado com Zacarias, como nós lemos, ele vai até Nazaré. E lá em Nazaré tem uma menina, uma virgem chamada Maria. E o anjo Gabriel fala com Maria. E ele diz: olha, Maria, você dará à luz a um filho. Esse filho é bendito do Senhor, você conceberá do Espírito Santo de Deus e o nome dele é Jesus. Eu fiquei encantada estudando isso. Aleluia. Versículo 36 e 37. A mídia me ajuda aí. 36 e 37. Se você for ler uns versículos antes, você vai ver que o anjo Gabriel tinha acabado de falar com Maria e dito que ela ia ser mãe de Jesus. Quando ele acaba de falar, ele vai e diz para ela: também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está no 6º, aleluia, no 6º mês de gestação. Pois, você pode ler comigo isso aqui? Nada é impossível. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Aleluia. Aí nós vamos pular para o versículo 59. João Batista nasce. 59 ou 64. Você vai ver onde eu quero chegar. Eu só quero que você entenda toda a história, amém? Eu sei que muitos conhecem, mas pode ser que outros não conheçam bem. Então é importante você saber o que eu vou falar. 59. No 8º dia, foram circuncidar um menino, dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra. Por quê? Porque Zacarias estava mudo. Sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram: você não tem nenhum parente com esse nome, porque era costume colocar nos bebês nome de parentes. Então fizeram sinais, para Zacarias, que estava mudo, para saber como ele queria que a criança se chamasse. Ele pediu, acho tão bonitinho isso, uma tabuinha, e para admiração de todos, ele escreveu: o nome dele é João. Imediatamente, queridos, as coisas de Deus são... Não é amanhã, sabe, não é a gente que faz: amanhã eu vou aí, amanhã eu resolvo, amanhã eu oro, amanhã eu jejum. Com Deus é imediatamente. A sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Aleluia. Igreja, esse era João Batista. E quantas preciosidades cercaram o nascimento dessa criança? Ele cresce, um pouco estranho, aos olhos humanos. Muito magro, comia gafanhotos e mel. Seu cabelo, eu imagino que por viver no deserto, devia ser uma palha, E muito comprido. Sua barba também eu imagino que era muito entranhada e muito comprida. Agora preste atenção, ele morava num deserto e as suas roupas eram feitas de pelo de camelo. Um deserto chega até 50 graus. Em 2019 eu tive a oportunidade com meu esposo de ir lá no deserto da Jordânia, em Israel. E é quente, posso te garantir. E aquele homem vestia roupas com pele de camelo. Por muitos ele era tido como louco. Mas um dia, Jesus, falando a multidões, ele disse assim sobre João Batista. Lucas capítulo 7, versículo 24 ao 28. Aleluia. Obrigada, Senhor.
do 24 ao 28. Nessa passagem, nesse momento, Jesus já tinha sido batizado por João Batista, amém? Eu não li aqui porque, ia ficar muito extenso, mas depois você confere em casa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar com a multidão a respeito de João. Olha o que Jesus diz. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Caniço é como se fosse uma vara de bumbum, uma coisa magra, fina. Esse era João Batista. Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas. João Batista vestiu o quê? Roupas de pele de animal. Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios, dizia Jesus. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Aí Jesus mesmo responde, sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Aleluia. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente. Lembra de Isaías 40? Ele preparará o teu caminho diante de ti. Presta atenção aqui. Jesus diz, eu digo, que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém, nem Moisés, nem Elias, nem Abraão, vai pensando aí em profeta, ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui tudo bem? Então, partindo disso, eu quero destacar 3 pontos com vocês, o qual me chamou a atenção nesse homem, em João Batista. E o primeiro ponto é que ele é o que prepara o caminho para o Messias. Pensei que você fosse dar um amém. Nascido de uma mulher estéril, de idade avançada, o pai fica mudo. O próprio Deus escolhe o nome dele, João. Sabe o que significa? Agraciado por Deus. Batista, não foi Jesus que escolheu, foi dado depois. Significa aquele que batiza, ou seja, o nome dele é aquele que batiza com a graça de Deus. Aleluia. O anjo Gabriel disse que ele ia ser grande aos olhos de Deus. Ele era parente de Jesus. Lá no versículo 41 e 44, a gente leu há pouco tempo, diz que no momento que Maria e Isabel se encontram, Isabel já com 6 meses, e eu imagino, isso eu lendo a Bíblia, eu fico imaginando, não sei vocês, eu imagino Isabel chegando lá e dizendo, Shalom Maria, e na hora que que Isabel olha e diz, Shalom, imediatamente, os bebês, eles pulam. Ele pula na barriga de Isabel. Ele reconhece. Imediatamente, João Batista reconhece. Ele chegou, o Messias chegou, Jesus chegou. Ele está aqui. Oh, talvez você diga, Sheila, mas era só um embrião. Ah, querido. Era o próprio Deus. E quando ele chega, e aonde ele chega, e aonde ele entra, coisas maravilhosas acontecem, aleluia. Nada, absolutamente nada pode ficar igual na hora que Jesus chega, a presença chega, o meu Salvador, o seu Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele entra, e quando ele entra, aquela mulher, Isabel, a Bíblia diz que ela, imediatamente, ela ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ah, Pai. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, passa-se 400 anos de silêncio de Deus. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, existe 400 anos de silêncio. Só um minutinho. 400 anos de silêncio de Deus.
Até que chega João Batista. Aí agora eu quero ir lá para Mateus com vocês. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha só. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está. Versículo 7 ao 12. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras. Olha a pregação dele. Imagina eu subindo aqui, raça de víboras. Mas era assim que esse profeta, que Jesus disse que maior não houve, nascido de mulher, pregava. Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto, que mostre o arrependimento. Isso é a pregação dele, viu, gente? Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está, a raiz das árvores está lá. E toda árvore que não der bom fruto será e lançada no fogo. Eu, João Batista falando, os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá, aleluia, em sua mão e limpará a sua eira, juntando o trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca acaba. Eu diria misericórdia agora, né? Sabe, queridos, essa noite eu quero despertar a voz que tem dentro de você. Enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor falava comigo: ei, eu preciso de uma geração de João Batista que se levante. E eu quero te fazer uma pergunta agora, não responde, só pensa aí, tá bom? Mas para quantas pessoas você falou de Jesus hoje? Queridos, existem pessoas morrendo todos os dias. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas presas ao engano de Satanás. Existem pessoas que estão tirando as suas próprias vidas. Ei, você e eu somos a voz que clama nesse deserto, nesse tempo, nessa geração. E nós não podemos mais ficar calados. Nós precisamos, de fato, nos levantar. Uma geração que prega com ousadia, que fale do amor de Deus. Mas fale onde você estiver, aonde você for, por onde você passar. Fale desse Deus. Sheila, eu não sei falar, não tem problema. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, Ele vai te dar as palavras. Eu tenho vergonha, fala do que Ele já fez por você. Eu tenho certeza que se eu passar o microfone aqui, eu vou ter testemunhos incríveis. Fala do que Ele fez por você, mas não fica calado. Prega a palavra de Deus. Eu queria abrir um parêntese aqui para dar um pequeno testemunho. Há um tempo atrás, Deus colocou eu e meu esposo a pregar a algumas pessoas que eram muito influentes pelas drogas. E tinha um jovem de aproximadamente 17 anos de idade. Esse jovem, ele já tinha algumas mortes nas costas, eu agora não lembro quantas, mas tinha algumas mortes nas costas, ele contou para o meu esposo isso. E nós começamos a trabalhar com aquele jovem ali. E colocamos ele em nosso carro e levamos ele em casa algumas vezes, e algumas pessoas diziam que nós éramos loucos. Como é que colocávamos um menino daquele no nosso carro, um traficante? Vocês são loucos, vocês querem morrer. Mas sabe, quando Deus nos colocou ali naquele lugar, Ele nos colocou com a missão de João Batista para pegar as boas novas daquelas pessoas. E esse menino, ele se converteu, aleluia.
Esse menino, ele saiu das drogas. Louvado seja o nome do Senhor. Congregou conosco por um tempo. Me chamava de mãe. Aleluia. E passado algum tempo, esse menino, infelizmente, ele veio a ser assassinado. Mas eu creio que ele foi salvo para a glória do Senhor. E teve o sepultamento dele. E nós fomos. E meu marido disse: você gosta de falar, fica calada. A gente não sabe onde está indo. E eu falei: eu vou pegar minha Bíblia. Se Deus não mandar eu falar, eu vou ficar calada. Mas se Deus mandar eu falar, eu vou falar. E nós chegamos naquele local lá, e realmente era bem estranho. Tinha muitas pessoas daquela comunidade ali. E num dado momento, o pai do rapaz chegou, e ele bateu palma, levantou a mão e disse: 1 minuto, que agora os pastores ele chamava a gente assim, tá, gente? Os pastores do meu filho vai falar. Eu disse: aleluia, papai autorizou, Deda, agora sai da frente, porque agora é chegada a hora de pregar o evangelho neste lugar. É chegada a hora de pregar o evangelho para todos esses jovens que pensam que nasceram para ser traficantes, mas não são. Porque não é como nós vemos as pessoas. Nós temos que olhar e dizer: Deus não te fez assim, o projeto é outro. E o que falta muitas vezes é a tua boca se levantar para ir pregar e dizer: olha, não, esse não é você não, você é um homem de Deus, é cheio do Espírito Santo. E nós falamos naquele lugar e oramos com aquelas pessoas. E sabe, queridos, a semente, ela nunca volta vazia. Nunca, nunca, nunca. Passado algum tempo, nós encontramos o pai desse garoto, os pais desse garoto, que não eram cristãos, que não conheciam a palavra, que também viviam naquele mundo. E esse homem hoje é obreiro de uma igreja aqui de Gravatá. Aleluia. 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 Toda aquela família, ela foi salva, ela foi ganha para Jesus. Agora, preste atenção. Quando eu digo que eu quero que você se levante como João Batista, mas é com direção do Espírito Santo, amém? Eu só tive a ousadia de falar porque Deus autorizou. Alguns homens aqui vão para o presídio pregar porque Deus autorizou. E quando Deus autoriza, meu querido, não tem bala de calibre nenhum que toque você. Aleluia. Se Ele autorizou, vai. Se Ele autorizou, vai. Amém? Agora pergunta para você refletir. O que as suas redes sociais dizem a respeito de quem você é? Quando alguém abre tua rede social, ele vai dizer: olha, aqui é uma mulher de Deus, aqui é um homem de Deus. Ou vai dizer: ué, como assim? Aquela pessoa não é aquela que vive lá naquela igreja? E isso aqui? Isso aqui que eu estou vendo, o que é isso aqui? É tempo de repensar, queridos. Jesus está voltando. É nossa responsabilidade levar as boas novas. Muitas vezes a gente fica esperando. Não, se Silvana for, aí eu vou. Se Silvana não for, não, eu vou ficar no meu lugar. Mas se ela for, ela vai na frente, aí eu vou atrás dela. Não. Ei, não é assim. Essa noite você veio aqui, neste lugar, nesta hora. Sabe para quê? Para você ouvir que é tempo de você se levantar desta cadeira. É tempo de você abrir a sua boca. É tempo de você pregar a palavra de Deus. É tempo de você ser boca profética na vida de alguém. Não espere, eu só vou se Tamires for com o verbo acolher. Se ela não for, não vou. Não, que bom que ela vai. Que projeto extraordinário que ela está fazendo junto com alguns irmãos aqui. Mas não é sobre ela, amém? É sobre Deus. É sobre a sua missão. Essa é a missão dela. Qual é a sua missão?
É sobre a sua missão. Aí, eu tenho ouvido muito esses dias, e você também ouviu? Uau! Está tendo um avivamento ali nos Estados Unidos. E eu creio, vai chegar aqui. Dá amém agora não, irmã, peraí. Vai chegar aqui em Gravatá. Vai chegar, eita glória. Aí fica lá no YouTube acompanhando o pessoal fazendo, como é? Live, né? E você lá, eita. Tem gente que saiu do Brasil para ir lá ver. Amém, glória a Deus. Está tudo bem, não tem nada errado não, amém? Glória a Deus, mas escute. Não precisa você ir lá para viver o avivamento. Deixa Deus falar com você agora. Atos capítulo 2. Segura no banco como de Rose. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Atos 2, 17 e 18. Amém? Nos últimos dias, disse quem? Derramarei o quê? Sobre quem? Sobre quem? Todos. 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 Inclui você. Inclui a mim. Inclui a nós. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visão. Os velhos terão sonho. 18. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia e eles profetizarão, disse o... E por que a gente está esperando pelos Estados Unidos? Ei, é agora, é hoje, o tempo é hoje, não é um avivamento de lá, chegar aqui, é o que tem dentro de mim, de você ser derramado para fora, é quando? É agora, é nesse exato momento, é na nossa igreja em Gravatá. É em Pernambuco, essa cidadezinha que muitas pessoas dizem que não tem, um lugar que ninguém quer morar. Ei, eu declaro em nome de Jesus que essa cidade é próspera. E nós que moramos aqui seremos reconhecidos não só como uma cidadezinha de um clima amor, mas uma cidadezinha de um povo que é avivado, afogueado, cheio do Espírito Santo, com ousadia. Que ora, que jejuma, que clama, que pede, querido. Para o avivamento chegar, não é só. Você conhece a palavra? Você sabia o que Deus falou aí em Atos 2? Você sabia dessa promessa? Isso é uma promessa. Você sabia dessa promessa? Derramarei o meu espírito sobre toda. Não é sobre um lugar, é todo um lugar. E por que não acontece, Sheila? Porque você não quis ainda. No dia que eu e você quiser, vai acontecer. É promessa. Colocarei as mãos e pessoas serão curadas. Quem disse foi Sheila? Não, foi Jesus. Em meu nome farão coisas maiores. Foi o pastor Júnior que disse? Não, foi Jesus. E tudo isso nos é ensinado. Aqui, neste local, nesta igreja da palavra da fé, da palavra rema, que abre a tua mente. Aleluia. E você está esperando o quê? Para ser avivado, para avivar outras pessoas, para alcançar outras vidas. Ei, você é a boca. É você que prepara este caminho para este tempo. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo com esse profeta, diga humildade. O Evangelho de João, capítulo 3. Obrigada, Deus, pelos ensinamentos dessa noite. Versículo 22.
Eu vou ler até o 36, vocês deixam? Amém? É para a gente entender melhor, tá bom? Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Para aí. O versículo anterior diz que Jesus estava Volta aí, acho que eles não pegaram não. Aqui? Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Jesus batizava. Próximo. João, que é o Batista, também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo também vinha para ser batizado. Agora escuta. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns dos discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial, de quem batizava. Eles se dirigiram a João e disseram: mestre, aquele homem, aquele homem era Jesus, aquele homem que estava contigo lá do outro lado do Jordão, né, que tu batizasse, do qual testemunhaste, está batizando também. Olha só que ousadia desse homem. Os discípulos chegando para dizer isso para João. Aí João respondeu: uma pessoa, presta atenção, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos... Vocês mesmos são testemunhas que eu não sou o Cristo, disse João Batista, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva, aleluia, pertence ao noivo. O amigo do noivo, que presta serviço ao noivo, e que atende e ouve, enche-se de quê? De alegria, quando ouve a voz de quem? Aí João disse: esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele e eu diminua. É necessário que ele e eu diminua. Bora. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto, aleluia. Ele quem, igreja? Jesus. João Batista dizia, ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o que ele diz. Jesus, o próprio Deus encarnado, ninguém aceita o que ele diz. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de quem? Porque ela dá o Espírito com E maiúsculo, sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aleluia. Olha, se você é como eu que gosta de anotar, anota isso aí. A alegria do profeta é ver que a noiva reconhece e aceita o noivo. Aleluia. Eu vou repetir para você. A alegria do profeta é ver que a noiva reconhece e aceita o noivo. Quem é o profeta, Sheila? É o amigo do noivo. Quem é o noivo? Quem é a noiva? Diga, sou eu. Aleluia. A alegria do profeta é ver que a noiva reconhece e aceita o noivo. Que você ouça essas palavras e todas as outras que são derramadas nesse altar, como noiva, reconhecendo cada profeta que passa por aqui,
Não só pregando, mas cantando as verdades do Evangelho. Para que você possa ser a noiva que esteja pronta para quando Ele voltar, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Para que quando Ele volte, você esteja pronto para subir para o grande banquete. Aleluia. Não esqueça, tudo é por Ele. E para Ele são todas as coisas. João Batista foi a voz que clama no deserto. Ele foi um homem ousado. Muitas pessoas foram batizadas por aquele homem. Mas ele tinha a humildade de reconhecer: ei, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu não sou ninguém. E o próprio Jesus tinha dito que é o maior profeta nascido de mulher na terra. Outro não há. E ele se coloca, porque Jesus, Deus, tem que estar acima de nós sempre. É sempre. Aleluia. Diga humildade. Terceira e último ponto. É uma pergunta que eu vou te fazer, na verdade. Você está disposto a morrer pelo Evangelho? Como diz o pastor, diminuiu os amém, foi? Lá em Marcos 6, você só anota, do 23 ao 25, vai contar a morte de João Batista. Eu creio que a maioria aqui conhece. Ele inventou ele foi enfrentar, ele não tinha papas na língua, e ele foi enfrentar lá o Todo-Poderoso, dizer: olha, essa mulher não é sua não, essa mulher é do seu irmão, na frente de todos, e era a verdade. E aí ele muito revoltado, mas não podia fazer nada, ele tinha medo, porque o povo gostava de João Batista, então ele pensou: se eu for lá pegar esse cara, vai ficar ruim para mim. E aí, a filha de Herodias vai dançar, e o rei se agrada, e a mãe, sucinta como Satanás, o rei cai na besteira e diz: o que é que você quer? Pede, até metade do teu reino eu te dou. Aí a mãe diz: pede a cabeça de João Batista, o profeta. Aquela menina vai e pede. Mas eu não vim aqui essa noite dizer para você que você vai perder sua cabeça, não, amém? Ninguém está atrás da sua cabeça, nem da minha, glória a Deus. Eu declaro vida longa, vida em abundância e com muita saúde para todos nós. Mas o que é que eu quero trazer como reflexão para a nossa vida hoje? Eu quero falar sobre renúncias. E eu já queria que o louvor pudesse subir aqui. Diga: renúncias. João Batista deu a cabeça. E você está disposto a renunciar o quê? Por amor a esse evangelho, qual você veio aqui hoje ouvir a palavra, levantar suas mãos, cantar, adorar. Esse evangelho, qual muitos de nós aqui saímos de Gravatar 3 vezes por semana, pagamos, vamos fazer o rema, voltamos, todo mundo feliz da vida, mas você está disposto a renunciar o quê? O quê? Sabe, matar a sua carne, carregar a minha cruz e seguir a Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que se não for por meio dele não tem como chegar a Deus, é só por ele. Você está disposto a renunciar a alguns minutos preciosos do seu sono para falar com ele? Há quanto tempo muitos aqui não acordam de madrugada como antes faziam para falar com o Abba que nós cantamos aqui? Mas queremos o avivamento. Mas queremos os milagres. Você conhece a palavra?
Você conhece a palavra? Assim. Deixa eu te contar uma coisa. Satanás. Sabe quem é Satanás? Aquele lá do Éden. Aquele que está na terra e que é o príncipe deste mundo. Sabe? Toda, de capa a capa, vírgula por vírgula. E você sabe? Aí você diz, ele está debaixo dos meus pés. Como? Se você não conhece a palavra. Ah, meu querido, eu te digo esta noite, ele está debaixo dos pés daqueles que conhecem a palavra. Que não são santos, porque não tem santo aqui. Somos imperfeitos, procurando, buscando conhecer esse amor de Deus, esse amor divino, ser mais próximo, chegar mais perto de Cristo. Mas estamos dispostos a renunciar o quê? Ah, meu Deus. É tempo de pedir perdão. É tempo de pedir perdão. Perdão, Senhor.